começo a falar de provas digitais, de rastros digitais, é curioso que a impressão que eu tenho é que as pessoas pensam assim na cabeça vazia. Um gaveteiro, vou puxar a gavetinha ali de provas digitais e não tem nada. O que eu vou colocar lá dentro? Né? Vou ter que aprender tudo de novo. E até curioso que as pessoas mais experientes, elas falam assim, ah, Dani, para mim deu. Não, eu vou me aposentar, não quero mais, porque é muita coisa, é muito difícil. E aí eu falo justamente o contrário, né? Toda essa tecnologia, todo o avanço da tecnologia e com ela algumas disrupções, como vocês sabem que não é a mesma coisa, vem para nos ajudar. Esse é a chave. É a tecnologia para nos ajudar e não para dificultar, mas é claro, né? Tudo que é novo assusta. Só que toda essa evolução da tecnologia é que ela tem acontecido de uma forma muito rápida. Muito rápida. Um dos 5 Vs ali do Big Data, que na verdade, Big Data, não vou inglesar, que na verdade agora já está com mais de 50, salvo engano, até mais. Mas eu gosto dos 5 primeiros principais e ali tem a velocidade, porque é tudo muito rápido. Então já é novo e é rápido, realmente assusta. Mas olhem como as coisas evoluem. Né? Isso foi compartilhado recentemente. Em 1929, a primeira sentença que foi datilografada, ela foi anulada, porque não tinha sido escrita à mão. E onde estamos hoje? E logo em seguida também, na década de 80, várias decisões, várias sentenças também foram anuladas porque usaram um computador. E havia um receio, como vocês estão vendo, que essa reprodução de sentenças em série tirasse a atenção do juiz, o foco do juiz. E hoje a gente sem computador não faria absolutamente nada. Até estava brincando com o Regis antes de entrar. Eu sou totalmente online. Assim, se falar assim, Dani, não, online. Não, é tele, é tudo. Para mim é tudo. Eu acho que realmente democratiza o conhecimento. Eu acho que o conhecimento dessa forma chega a mais gente. Fato é que estamos vivendo, sim, numa era digital, numa sociedade 4.0, a partir de uma revolução industrial 4.0, já com um pezinho na 5.0, né, no uso da tecnologia em favor do ser humano, da melhoria das nossas vidas, mas essa revolução 4.0 já mudou completamente a forma como nós trabalhamos, mudou a forma como nós... a forma como nós vivemos, a forma como nós consumimos e até a forma como nós nos relacionamos. Essa camiseta com o QR Code do Crush, eu não mexi em nada aqui, gente, eu juro que... Vamos de novo lá. Do QR Code do Crush, não é bobagem, ilusão. Eu já vi gente com moletom, com QR Code para levar para a conta Tinder, no Instagram. E esses dias até vi no Instagram, que achei muito legal, uma menina correndo numa maratona atrás com a QR Code, falou assim, estou procurando um namorado, e na chegada eu vou estar aqui agora. Então, assim, é muito interessante. Isso realmente mudou totalmente a nossa vida, e isso também tem impactos nos contratos de trabalho de uma forma geral. Nós sabemos que não apenas num processo de admissão, existe em alguns casos, até tecnologia criada para isso, para fazer uma varredura nas redes sociais dos trabalhadores, dos candidatos e depois até dos próprios trabalhadores. Quem assistiu o documentário Coded Bias vai entender do perigo disso, né? Porque isso a gente ainda estamos lidando com a discriminação algorítmica com relação a esse machine learning, essa inteligência artificial. Mas também nós temos que pensar no uso da tecnologia dentro do poder judiciário, como, por exemplo, algo que não está distante, usar um óculos de realidade virtual para a gente acompanhar as perícias que são feitas em loco, no local de trabalho. Aconteceu um acidente, eu consigo ver o botão, consigo ver a máquina. Então, isso facilita demais a compreensão do magistrado, né? Na verdade, todos os atores do processo. E, inclusive, já fazemos, com uma certa frequência, inspeção judicial em tempo real. Como que não conhece muito do direito, vocês estão vendo ali, eu estou fazendo audiência e eu peço para alguém se levantar, caminhar com o celular na mão, filmando, para até a entrada, por exemplo, de uma câmara fria, para eu ver quantas jaquetas térmicas efetivamente tem disponíveis ali. Qual é o estado delas? Então, isso facilita muito, mais uma vez, a minha compreensão. E isso não é um mundo distante, tá, gente? Quem também assistiu o seriado... Eu adoro fazer isso, né, gente? Dando os cliques aqui, adoro um seriado, estou na tua frente, né? O Vortex. Alguém já assistiu o Vortex aqui? Gente, é muito bacana. E o Vortex, ele mais ou menos, ele simula isso. O que é que ele simula? Vamos pensar, cena de crime, numa praia,
Vários drones, aliás, eu fui até o banheiro agora, já passei por um monte de drone, achei o máximo, porque eu não conheço nada, eu estou louca para ter um drone. Vários drones que gravam a cena do crime, naquele momento. E aí o que acontece? O policial vai numa sala fechada, pega um óculos e ele revisita, toda vez que ele quiser, aquela cena do crime, gravada. Acontece muito mais de outra coisa, é legal, não é só isso não, tá, gente? Pode ver que é legal. Mas você consegue pegar detalhes que você não viu aqui, não viu ali, e agora vocês acham que isso é uma realidade muito distante, é um Matrix da vida? Está muito mais perto, mais próximo do que a gente imagina, né? Mas temos aqui o Poder Judiciário, o CNJ, o CSJT, que está empenhado já há bastante tempo na introdução desses mecanismos de tecnologia para facilitar isso tudo, essa compreensão, para agilizar o processo. O que a gente quer realmente é abrir o gargalo, né? Porque nós temos na justiça um gargalo ainda muito grande. E eles estão investindo muito. Essas são as 4 vertentes da Justiça 4.0, inovação em tecnologia, com soluções disruptivas, e vemos já algumas, prevenção e combate à corrupção e lavagem de dinheiro, gestão de informação e políticas, e o fortalecimento de todas essas capacidades institucionais. Então, nós temos vários parceiros, tanto do Poder Judiciário como fora dele, que tem nos auxiliado com essas ferramentas, né? Isso é a política de gestão de inovação no Poder Judiciário. Vocês conhecem todas essas ferramentas? Ou já ouviram falar de algumas delas? Então, a gente tem o Falcão, faz busca de jurisprudência, o Veritas, que está ali, que é a ferramenta que foi criada no TRT-12, que é muito bacana, eu vou falar um pouquinho dela para vocês, mas tem várias outras. O Pandora, que é usado no Ministério Público, é muito legal para fazer análise de rede de relacionamento, porque, gente, tá tudo aí, né? Como eu falo, o X da questão é como vamos buscar e como vamos organizar todas essas informações. Porque, por exemplo, convênios. Quantos convênios o Poder Judiciário tem? Eu perdi a conta. Inúmeros. Agora, eu vou conseguir decorar o que eu preciso, qual acessar. Não seria mais fácil automatizar isso? Eu preciso disso. Ah, então você vai usar isso, 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 isso. Joga um CNPJ, já me abre as informações. Isso é a tecnologia em favor do Poder Judiciário. E nós ainda estamos ali estrangulados. Em 2009, havia um passivo de mais de 86 milhões de processos em andamento no Brasil todo. E mesmo assim, com todo esse esforço, eu já participei, falei, sou magistrada desde 2000, já participei por vários, a gente faz aí com esforço concentrado, com força-tarefa, estamos com 83,8 milhões ainda. Então, precisamos sim agilizar tudo isso. E é legal que a gente consegue acompanhar, inclusive, todos esses laboratórios de tecnologia, essas inovações, no painel que chama Renova Ajude. É muito bacana, até deixei para vocês ali, quem tiver interesse, o QR Code, que você acompanha todas essas iniciativas por tribunal. Então, existe sim um interesse para essa aproximação cada vez maior. Mas fato é que as provas digitais, vão pensar aqui nos rastros digitais, tudo aquilo que a gente deixa aí para trás, às vezes até de forma inconsciente, não é a fórmula mágica do processo, né? Muitas vezes a gente me questiona, ai, pronto, agora vai acabar as testemunhas, quem me dera, né? Porque a gente sabe que a mente humana é falível. Quem assistiu o Golpe Duplo com Will Smith sabe do que eu estou falando. Quem assistiu agora tem um seriado novo, DNA da Justiça, sabe do que eu estou falando. Como a mente da gente pode criar falsas memórias. E esse viés, as provas digitais não têm. Então, ela traz para a gente mais efetividade, mais assertividade, mais precisão na busca dos resultados, sem esse viés. E com isso a gente tem uma confiabilidade, uma segurança jurídica muito maior. E é interessante porque a gente consegue... Eu vou tentar explicar, eu sei que aqui é um painel de direito, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, tá? Para todo mundo entender. A gente consegue sair um pouquinho do jogo, vamos dizer, o jogo, de um contra o outro, A contra B. Porque a gente consegue, nesse caso, usando a tecnologia, sem esse viés, vamos dizer assim, passar por cima da mera instrumentalidade do processo. O exemplo é esse caso aqui, que eu sempre trago para demonstrar. Era um caso onde o trabalhador ele pedia a indenização do aviso prévio, porque ele disse que cumpriu, mas ele não teve redução nem de dias nem de horas, que é um direito do trabalhador. E o empregador vinha para mim e falava, não, doutor, ele abandonou. Ele trabalhou ali nem uma semana e voltou para o estado dele, para outro estado de trabalho.
Ninguém tinha testemunha, os dois afirmaram isso nos meus olhos, olhando os meus olhos. Eu falava, gente, não é possível. Eu teria uma saída, julgar com o instrumento do processo, o ônus da prova, porque eu tinha um aviso prévio assinado, existe ali o princípio não vou dizer assim, favorecer, porque tem uma diferença entre material e processual, mas do trabalhador. Então, a princípio, nesse processo, pela instrumentalidade, apenas, pelo ônus da prova, o trabalhador ganharia esse processo. Mas eu fiquei tão possessa que um dos dois, com certeza, estava mentindo, ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque eu pedi dado de geolocalização. E o que eu verifiquei foi exatamente o contrário, que ele não estava no local do trabalho onde ele afirmou que estava. Então, se inverteu a minha decisão, que seria, a princípio, apenas com base no ônus da prova, agora com base em fatos, em dados, tanto que ele nem recorreu, porque realmente ele sabia que isso que acontecia. Então, isso é muito interessante no uso dos rastros digitais. Mas vamos desenrolar um pouquinho aqui, porque eu acho que tem algumas premissas, mesmo sendo de direito ou não, a gente precisa entender para entender efetivamente como que eu vou trazer essas provas para o processo. A primeira coisa é a legitimidade. Porque muita gente ainda questiona no seguinte sentido: o juiz do trabalho não pode pedir isso, porque não é investigação criminal, não está falando em processo penal. Então, já está diminuindo, eu já não estou pegando tanto esse questionamento. Mas a gente precisa saber, é fundamental, a diferença entre dados estanques e dados em trânsito. Porque o juiz do trabalho, ele pode sim determinar uma ordem judicial para quebra de sigilo. Isso está previsto no Marco Civil da Internet, na própria LGPD e no artigo 13 da Lei de Informatização do Processo Judicial, que é de 2006, inclusive. Não é nada novo. Né? Agora, quando a gente fala daquilo que a gente ouve bastante, né, nos noticiários, de escuta telefônica, de grampo, aí a gente fala de dados em trânsito. A gente vai pegar o dado enquanto a conversa está acontecendo. Aí eu não posso. Aí é só realmente, a gente tem reserva constitucional, 5º da Constituição, Marco Civil da Internet, que inclusive vai em pleno hoje ali no STF, para julgar algumas coisas, para definirem, né, algumas coisas. E aí aqui a gente não pode, existe essa reserva. E é interessante porque o grampo e a escuta é diferente da gravação clandestina. Então a gente fala assim, mas por que um pode e o outro não pode? Porque a gravação clandestina pode. Então, se a gente perceber, o que acontece? Quando a gente tem grampo e escuta, interceptação, o que a gente precisa? De uma ordem judicial prévia. Quem acompanhou a Lava Jato sabe muito bem disso, o problema de não se ter uma ordem judicial prévia para fazer uma interceptação. Então, quando a prova está sendo, o fato está acontecendo, a prova está sendo colhida na hora, mesmo que ela seja apresentada depois. Agora, quando a gente fala de uma gravação clandestina, aquilo está guardado e ele vai apresentar se necessário. Então, são coisas diferentes. Mas a gravação clandestina também é diferente na esfera eleitoral, porque a gente já tem até um tema julgado. E na Justiça do Trabalho, nós temos essa decisão, que no meu modo de ver, ela é muito emblemática. Ela trata de geolocalização, mas eu acredito que as próprias razões, né, a ratio decidendi, a própria conclusão, a ementa dela é muito importante para a gente, porque ela abrange muita coisa. Eu até frisei ali, eu negritei o que eu acho mais importante, né, porque o fato é assim, a prova digital, ela não serve para, desculpa o palavreado, ferrar um ou ajudar o outro, vale para todo mundo. Vale para todo mundo, né? Ela é democrática. E isso ele colocou muito bem no acórdão dele, que eu achei muito legal. Claro, ela é proporcional, a gente vai ver ali sobre essa proporcionalidade no uso dessa prova. O ministro também lembrou que justamente a parte disse onde estava, ou não estava. E é isso que a gente vai ratificar. Então, não é inventar uma historinha, é confirmar aquilo que ela já teve que ter trazido, boa-fé no processo, como verdade, para ser discutida no processo. E é muito legal que ele também citou o Veritas, que é a ferramenta que eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente, desenvolvida no TRT-12. Uma outra questão, vamos dizer um pouco mito ou confusão que se faz no uso dos rastros digitais, é sobre a adulteração, eu adoro esse slide, eu acho bem, e a privacidade. Falando sobre a adulteração, pessoal, sempre existiu. Quem trabalha com direito, até não, quem nunca pegou ali um TRCT com assinatura falsificada, um recibo com uma assinatura falsificada, ou quem nunca pegou um atestado médico adulterado. E agora, com as provas digitais, é a mesma coisa. A gente tem os questionamentos com relação ao print de tela, a gente tem questionamentos com relação a deepfake,
né? Isso aí foi na travessia. A gente não pensa, inclusive, se preocupam muito, né, com falsificação de print, de tela, de não sei o quê. Gente, isso aqui é um tutorial que eu tirei do TikTok para gerar um comprovante fake de Pix. Quantas vezes a gente não pega comprovantes de pagamento no processo, feito com Pix? E aí questiona, isso aqui. Então, a gente tem que olhar para tudo agora, porque essa é a nossa realidade. E para tudo isso, sempre teve como a gente desenrolar essas questões. Seja de uma forma mais simples, mandando um ofício para a clínica, seja de uma forma mais complexa, por exemplo, fazendo uma perícia grafotécnica. E agora a gente tem a mesma coisa. Tudo que a gente faz, quase tudo que a gente faz na internet, deixa um rastro, deixa uma pegada, princípio de locar. Basta saber como a gente vai ver. Não dá mais para se esconder embaixo da mesa e nem não dá para dizer, também não dá para dizer que não entrou na sala Zoom ou entrou na sala Zoom e estava esperando a audiência. A gente rastreia agora isso tudo. De formas mais diretas, como, por exemplo, o uso de uma ferramenta simples, ou de formas mais complicadas não, mas enroladas, como uma perícia no forense computacional. Aqui é um exemplo de ferramenta simples que nós utilizamos no processo do trabalho para checar se uma fotografia foi adulterada. Como vocês estão vendo... eu falo rápido, né, coitado? Como vocês estão vendo, ali eu apaguei o passarinho da foto, mas o Photo Forensics, ele traz uma leitura de dados dessa fotografia, basta saber ler esses dados e analisar, onde a gente consegue ver, inclusive, qual foi a ferramenta usada para apagar o passarinho da fotografia. Foi o Snapseed. E o Photo Forensics, ele é muito interessante, tem várias outras, né? Map2Go, a gente tem... tem muitas ferramentas, é só dar um Google aí. Mas eu gosto muito do Photo Forensics. Ou o SunCalc. Eu sempre gosto de trazer o SunCalc, porque é o que a gente não pensa. Porque metadados de fotografias, os dados sobre os dados, quem trabalha com TI sabe melhor do que eu, eles, em algumas circunstâncias, podem ser modificados. Então, vamos supor que havia a alegação de que essa fotografia que alguém tirou na praia, às 8h53 da manhã, venha com a ligação, não, eu mudei esse horário, ele foi modificado. Como que eu vou confirmar se essa foto foi tirada nesse dia, nessa hora? Podia combinar com dado de geolocalização, mas eu posso usar o SunCalc, que vai me dar a projeção da sombra naquele horário, naquele local. Então, eu sei que se a foto foi tirada às 11h53, a projeção da sombra está para cá. Se fosse às 4 da tarde, que foi um caso alegado em processo, a sombra estaria lá naquela faixinha laranja. Porque a trabalhadora dizia que a foto foi tirada no fim do expediente, mas ela tinha chegado atrasada nesse dia, que ela disse que estava no hospital. Mas ela postou a foto e depois disse que não foi esse horário, foi depois. E fomos confirmar o horário que a foto foi tirada. Aliás, hashtag, né, quem gosta aí de viajar para a Itália, né, ou para outros lugares que tem muitos lagos, eu uso o SunCalc para ver a projeção da sombra no lago, para escolher que lado do lago vou ficar. Se eu gosto mais do sol de manhã, se eu gosto mais do sol de tarde. Então, são ferramentas que nos ajudam muito e eu trago isso para o processo. E o interessante nessa adulteração de dados é que o Veritas, ele tem ali uma aba agora, como vocês estão vendo, onde a gente consegue verificar a modificação do arquivo, porque isso, infelizmente, tem acontecido. Eu determino preservação de dados de geolocalização, ou na hora eu mostro um tutorial para já exportar esses dados, ou eu faço um despacho depois com um tempo curtinho, mostrando como exportar os dados de um take-out, por exemplo. Aí o que acontece? 20 minutos antes, os dados da conta foram deletados. A pessoa acha que a gente não vai ver. Veio uma pastinha vazia. Que pena para você. Apagou, porque a gente viu que apagou. E aí a gente vai ter que julgar, aí sim, com base na aptidão da produção da prova, quem tinha a prova em mãos, quem estava alegando direito e quem apagou aquilo depois de uma determinação de preservação pelo juiz. Aí não só perde o processo, que não toma litigância de má-fé, né? Então eu falo, cuidado, não apaga. E rapidamente, falando sobre o print de tela, porque é algo que tem ainda sido falado no seguinte sentido: print não vale como prova no processo. Gente, print vale como prova no processo. Só que a gente depende da situação, depende em que processo. 411 do CPC, 422 do CPC. O print é uma foto que é juntada no processo com um documento. E se ele não for impugnado? Ele vale como prova.
E mesmo assim, não é qualquer impugnação. 436 do CPC, parágrafo único. Essa impugnação tem que ser específica. Falar para mim, eu não aceito o print porque eu não sei se foi modificado. Por favor, isso não é uma alegação fundamentada, específica. Até porque, se a gente for pensar, um print de tela é uma conversa bilateral. Pode até se perder, mas é difícil. Ainda mais se você sabe que aquilo vai dar rolo. Está lá. Perdeu, desinstala, instala de novo, puxa o backup. Então, assim, a gente tem daí outras formas de garantir que essa prova é válida. Eu sempre falo, gente, por favor, apaga o nome do contato da sua agenda de contatos, ou do cliente, porque vai aparecer o número do telefone, a gente identifica o interlocutor, eu dou o nome que eu quiser. Já peguei cada coisa absurda, aquele desgraçado do ATI, aquele não sei o quê, do RH, já peguei coisa assim, tem, né? E a temporalidade, tira o print de tela e junta, olha... Ontem não me ajuda? Que dia ontem? Quarta-feira, né? Clica, toca atrás da tela, rola a tela, usa o Taylor, usa o Longshot, que são ferramentas para fazer o printão, que eu chamo. Você consegue selecionar o período que você quer para exportar. A princípio, você vai mostrar o que te interessa. Se não for impugnado, se for suficiente para o processo, aquilo basta para o processo. Só se eu não gostar. Se o juiz não se convencer, aí eu peço tudo. Né? E o Taylor faz a mesma coisa no iOS. E aí a gente vai ver, justamente, com base nessas alegações, o que é que a gente vai fazer. Se eu vou pedir para os dois exportarem a conversa na integralidade, para ver a integridade também dessas conversas, para ver se elas não foram modificadas, porque dá para modificar, principalmente depois de exportar, a gente sabe, mas a gente pega. Né? Ou, se for o caso, a gente faz uma perícia, uma última hipótese, ou ainda eu posso até pedir para o próprio provedor me fornecer aquele extrato. Eu não vou obter mensagem peer-to-peer, é criptografada, eles não vão me dar. Arquivos de mídia sobem para a nuvem. Mas ele vai me dar aquilo que vocês estão vendo ali. Houve uma mensagem que foi encaminhada tal dia, tal hora, pelo IP tal. Então, não vem falar para mim, não mandei. Pode até falar, mandei, não foi essa mensagem. Aí a gente parte para um outro plano. Mas falar que não mandou é muito perigoso. E isso já nos ajuda agora a saber fazer isso. Então, eu trago para vocês, isso é muito importante para quem atua no direito, é um ranking de confiabilidade que eu extraí do livro do Capanema, que está maravilhoso, o Manual de Provas Digitais, onde a gente consegue ver como que a gente consegue trazer mais elementos para o documento, não para ele ser invalidado, porque se é dado evadido, se não é uma prova ilícita, que foi obtida de forma ilícita, ela vale. Eu só vou ver quantos requisitos a mais de validade ela tem, para ela ser mais dificilmente derrubada, certo? Quanto à privacidade, também é uma questão que sempre vem à tona, né? Mas é uma invasão, mas tem testemunha, sempre ter. Gente, o Veritas, mais uma vez, falando aqui da ferramenta Veritas, ele é muito legal. E tem outras, tá? O Geoprocessing Online, por exemplo, ele faz isso também, só que é pago. Mas vocês podem também, o advogado pode trazer isso para o processo. Mas o Veritas, que é de uso só dos magistrados, ele tem ali filtros que se sobrepõem. Então, por que vocês acham que vocês sabem, quando a gente exporta os dados de geolocalização, vem tudo, todos os dados de geolocalização, que não interessam para o processo. Eu concordo até, eu não preciso saber onde o trabalhador teve no sábado de manhã, às 5 da madrugada, salvo se ele falou que está fazendo hora extra. E aí o que acontece? O Veritas, ele traz para a gente local e endereço. A gente coloca como no Google. Por exemplo, uma empresa aqui. Quero saber quando que eu estive aqui, nessa conferência, numa data específica, ou num dia da semana, numa hora específica. Então, eu filtro, eu isolo o ponto controvertido. Então, não tem que falar que é invasão de privacidade, porque eu não vou abrir a vida do indivíduo. Eu vou focar na hora que ele disse, no local que ele disse que ele mesmo estava. E isso a gente já consegue fazer. Não dá para estar em 3 lugares ao mesmo tempo. E, como eu disse, a gente vai reforçar não, né? A gente vai checar aquela informação que ele me trouxe no processo. Eu estava na empresa, quarta-feira, entre 19 e 21 horas. A gente só vai ter que repensar agora como que vai ser essa distribuição dinâmica do ônus da prova, porque a aptidão vai surgindo no momento que a coisa vai acontecendo. Que, na verdade, sempre foi, né? Pode ser que a empresa não tenha obrigação de ter um controle de jornada, mas durante a instrução a gente vê que tem. Opa, peraí, então agora eu quero isso. Aí se muda tudo isso. Mas isso a gente vai ter que repensar ônus e aptidão. Por exemplo, uma justa causa. Uma fotografia, aquela ali da praia, que foi postada.
A justa causa foi por contra a fotografia. Quem tem o ônus da prova na Justiça do Trabalho quando aplica a justa causa é o empregador. Mas aí o trabalhador vem alegar que era um TBT, porque a foto pode ser postada a qualquer momento. Era um TBT. Quem tem aí os metadados da fotografia para demonstrar a temporalidade, a geolocalização? É o trabalhador. Como que a gente vai fazer isso? No meu modo de ver, a gente tem que pensar justamente essa questão de aptidão. Eu acho que a trabalhadora tem a presunção de que ela postou a foto aquele dia, naquela hora. E só o original da foto tem os metadados, na grande maioria das plataformas, né? Então, é ela que tem que trazer a confirmação daqueles dados para refutar a alegação de justa causa. Então, mas, óbvio, né? Opinião minha. Mas a gente vai ter que repensar isso. Essa nova distribuição dinâmica com todos esses dados que a gente tem. E combinação de ferramentas, gente. Isso é muito importante. Né? Principalmente fontes abertas e fontes fechadas. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Trabalhador, aquele exemplo que eu falei, né? Quarta-feira, das 19 às 21 horas, eu fazia hora extra. Pedi ERB, dado de geolocalização de antena rádio base. E o ERB veio, bem bonitinho, e falou, não, realmente, quarta-feira, entre 7 e 9 da noite, ele estava ali na área de alcance da antena da empresa. Não sei se vocês sabem, mas a ERB, ela não pega 360 graus, né? Ela pega uma faixa assim. É o azimuth. Então, a gente pode ser, inclusive, que a antena que está mais perto de você esteja virada para o outro lado e não vai pegar. E a outra, sim. Ou uma triangulação e vai pegar aquele espacinho que você está. E deu que ele estava lá. A casa dele era longe. Quando a gente pede ERB, geralmente já põe os pontos. Faz aquela pergunta. Você saía da empresa e ia direto para sua casa? Ia, sim, senhora. Então, se ele não estava na empresa, a ERB pegou da casa dele. Só que a empresa falou assim, mas ele não fazia hora extra, gente. Meu cartão ponto está certo. O que a empresa fez? Foi dar uma fuçada em ferramentas de busca de redes sociais, como a WebMe. Vocês conhecem a WebMe? Dá uma olhadinha aí, gente. É muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão achar algum dado de vocês que vocês tinham esquecido ou não sabiam que tinha lá. E aí acharam na WebMe uma conta do Facebook do trabalhador. E entraram no Facebook do trabalhador. E o que acharam? Fotos dele numa confraria que acontecia todas as quartas-feiras, entre 7 e 9 da noite, ao lado da empresa. Aí ratificamos com dados de geolocalização mais precisas, como o do Google, a linha do tempo. Então, vejam como nem tudo é o que parece ser. A gente precisa dessa combinação de ferramentas, precisa abrir tudo contraditório, para a gente poder ter assertividade. Meu tempo está curtíssimo aqui. Esse é um outro caso que eu acho bacana, por conta de ser em execução. Porque a gente pensa que essas provas digitais só vão ser usadas em conhecimento. E não. A gente tem muita ferramenta em execução que nos ajuda. Olhem aqui. Começou a entrar um monte de ação trabalhista, vou falar bem rapidinho. O casal se separou. Os bens ficaram com quem? Com a mulher. Quase todos os bens ficaram com a mulher. Ele não tinha mais nada. Regime de casamento, tudo certinho para que não afetasse esses bens. O WebMe, mais uma vez, achamos o Facebook e viu que havia fotos ainda eles jantando juntos. Opa, peraí. Aí acende uma luzinha. Vamos dar uma olhadinha no imposto de renda. A casa do trabalhador, do homem, né, do ex-marido, estava em Santa Catarina, na declaração, e da ex-esposa no Rio Grande do Sul. Pô, mas e aí? Aí a gente pega dados de geolocalização de novo. A gente pega ERB e dados de geolocalização e vimos que ele estava onde? Na casa no Rio Grande do Sul, com a ex-mulher. Fuçando em redes sociais, verificando em dados de geolocalização. Aí a gente redirecionou toda a execução, né, com as ferramentas Simba, para a mulher e achamos o caminho do dinheiro. Então, não é só conhecimento, é em execução também. Mas é claro, né, gente, a gente tem que pensar, principalmente em execução, existe o princípio da colaboração. Todos os atores judiciais têm que colaborar. Eu percebo que, às vezes, os advogados, quando entram em execução, cruzam os braços. O juiz que usa os convênios que tem. E não. Como vocês estão vendo, tem muita ferramenta que o próprio advogado já consegue fazer um rastreamento, uma busca, uma investigação, para auxiliar, porque não é o juiz que quer só resolver o processo, ele quer receber o dinheiro. Então, tem que ser um conjunto disso. E muita gente também questiona, mas o juiz, então, ele vai virar um juiz inquisitivo. Porque eu fuço, eu sou uma fuceira. Qual é o limite do juiz para ir atrás disso? Aí eu falo, o limite, gente, é a proporcionalidade, a razoabilidade, a pertinência. A gente não vai matar uma mosca com um tiro de canhão. E sempre, em todas as hipóteses, garantir o contraditório. E aí eu pergunto para vocês, se eu sei que tem uma ferramenta que vai me trazer a verdade, se eu me calar, será que aí eu não estou sendo imparcial? Olha, ou melhor, parcial? Porque eu sei que tem uma forma de ver. Bom,
Eu vou trazer para vocês agora, bem rapidamente, para poder abrir a palavra a vocês. Essas são as principais situações processuais onde a gente utiliza os rastros digitais e ferramentas digitais no processo do trabalho. Eu poderia falar aqui com vocês, né, como o Regis sabe, a Carol sabe, 3 horas sobre isso, mas eu vou tentar agilizar. Nível e rede de relacionamento. Amiga! Meu amigo Rodrigo Dias diz que quanto mais A tem no amiga, mais amiga é. E a gente busca isso em redes sociais. A gente consegue ainda direcionar, ganhar tempo. Não falei que essas ferramentas vêm para ganhar tempo? Se a gente substitui nessa string aqui, como vocês estão vendo, nome de usuário e nome de usuário, não vai, óbvio, eu sei, né? Se entrar no Facebook, Dani está lá. Amigos, é só procurar por ordem alfabética. Mas essa ferramenta já vai dar uma resposta muito mais agilizada para vocês. Ó, você e Ana têm coisas em comum, comentários em comum. Então, não tem que ficar caçando. Ela já dá isso para a gente. Inclusive, a gente consegue exportar os comentários. Export comments. Vocês usam export comments? Gente, é de qualquer rede social. Né? A gente consegue exportar. E isso ajuda muito quando a gente junta no processo. Eu deixei aberto porque é fonte aberta. Acho que era do Luciano Huck. Falei, então não vou apagar. Está ali. E o legal é que vem assim, gente. Vem dados estruturados. Inclusive com emoji. E se você clicar, volta para o próprio comentário para a gente conseguir ver o que ele tinha falado. Então, são ferramentas que ajudam muito na compreensão do processo. Perfil comportamental. Um caso de assédio sexual. Um caso, uma prática discriminatória. Gente, quem pratica esse tipo de situação, não é assim algo pontual. Ele deixa um rastro. Geralmente, é algo que já se repete e que a gente consegue fuçar nas redes sociais. Mas não é Facebook, falando assim. Tem várias outras redes que, às vezes, as pessoas têm e a gente esquece de buscar. E ali, eu trago para vocês várias ferramentas. Primeiro, quais as redes que a pessoa tem para poder fazer um perfil comportamental mais amplo? Em uma, ele é comportado, em outra, não. E, às vezes, lá eu consigo trazer um indício, uma evidência para me ajudar no processo. E o Facebook, agora, ele tem dentro da própria página filtros de pesquisa direcionada que ganham muito tempo para a gente. Por quê? Porque ele está preocupado com a privacidade. Então, a gente não consegue mais usar ferramentas que eu usava antes, várias ferramentas, tipo Who Posted What ou Soldust, por exemplo, porque ele está aqui, ó. Eles estão criando ferramentas para não linkar o teu perfil com ferramentas externas. Então, o que eles fizeram? Trouxeram para dentro da própria página todos esses filtros que antes a gente tinha. Então, facilita muito para a gente fuçar, para a gente investigar. Trabalho, educação, amigos. Lá tem amigos, amigos em comum, amigos de terceiro ou qualquer pessoa. Então, saber buscar é muito importante. Não é só ficar assim, entrei no Facebook e vi que ele tem conta, não tem nada. Espera aí. O que mais que ele tem? E a gente acha, viu? É uma delícia. Às vezes não, mas a gente acha. E todas elas têm uma busca avançada. Estou trazendo só alguns exemplos para vocês. Ali do Face e aqui do X. Explorar, 3 pontinhos, busca avançada, todos os filtros também de busca direcionada. Gente, para fazer, por exemplo, uma varredura, quem que fez um post sobre o movimento paredista? Quem que está instigando uma greve? Isso ajuda muito. A gente não pensa, isso ajuda muito. A preservação desses dados, isso é muito importante também, porque até então a gente só usava ata notarial. Não tem gente muito, agora melhorou, mas não tem gente muito especializada na exportação desse dado, na preservação dessa prova. Eu já peguei a ata notarial assim, 3 linhas, o fulano tá, aí o fulano pediu para pular 3 e continuar. Não dá, né? Aí não dá, fica difícil. E tem um problema da temporalidade. Um stories dura quanto tempo? 24 horas. Um stories sábado à noite, domingo à noite, não tem mais. O cartório abre segunda-feira de manhã. Então, a gente tem N outras ferramentas. O Data Certify, inclusive, é de uma startup de Itajaí, lá de Santa Catarina, muito legal. Mas todas elas, Verifact, Data Certify, Original Mine, fazem a preservação da prova, estão sendo amplamente aceitas em todos os tribunais. Você consegue preservar aquela evidência, mesmo que ele apague a mensagem, mesmo que ele apague o post. E você consegue reproduzir isso em todas as instâncias do judiciário, que é o que é importante. Não adianta só demonstrá-la para o juiz de primeira instância. Então, tem formas da gente preservar isso,
com código hash, com QR Code, com todos os certificados. Então, é bem legal a gente conhecer e começar a usar. E o preço compensa muito mais do que a ata notarial. Inclusive, como a gente está no evento de TI, eu trouxe uma aqui que eu acabei de saber, que é do Ministério Público de Goiás, o software Medic está fazendo isso. Porque eu não tenho isso no meu tribunal. Quando eu quero usar alguma coisa na sentença, eu printo. Eu tentei fazer convênio, a gente não conseguiu. Então, agora eles estão fazendo o uso desse Medi para a preservação dessa prova. E, gente, análise de engajamento, 3 minutos, vocês vão me dar mais um pouquinho. A análise de engajamento é muito importante, então vou correr aqui. Olha só que interessante esse caso. O trabalhador, o professor, a gente sabe que não demite correndo no letivo, não pode, né? Ele fez um post no YouTube, um vídeo no YouTube. Era até bastante interessante, mas eu não vou entrar em detalhes para não perder tempo. E aí, pouquíssima visualização, estão vendo? Pouquíssimas visualizações. Ele é homossexual, tinha feito um vídeo em favor da causa, e aí um dia a visualização no YouTube fez um pico. Que grande coincidência que nesse dia ele foi mandado embora. Provavelmente, não posso entrar aqui no mérito, provavelmente por pressão dos pais. E é completamente absurdo. E como é que ele demonstrou isso? A escola falou assim, não, poder potestativo de dispensa. Eu dispenso a hora que eu quiser. Não estava contente com um monte de e-mail. Ai, que ótimas suas aulas, o pessoal está adorando. Então, a análise de engajamento no mundo de hoje é muito legal. E tem análise de engajamento em todas as redes. Eu juro que eu não vou demorar. Gente, esse exemplo de capacidade de consumo. Achavam que o empregador, tinha colocado uma câmera espiã dentro do banheiro. Como é que a gente vai saber isso? Conseguimos fazer uma busca no computador da empresa, ele era o dono da empresa, no Mercado Livre. O que ele tinha feito no histórico do Mercado Livre? Procurado por câmeras espiãs, inclusive tinha compra de uma câmera espiã. Olhem como isso ajuda a trazer uma assertividade, uma tranquilidade. Porque assim, gente, isso não vai ser a prova única do processo. Isso tudo faz parte do conjunto probatório. Mas olha como isso é importante para o convencimento do juiz. Não só importante, como às vezes fundamental. Que nem aquele caso ali também, o cara falava que ganhava R$2.000 por mês, eu fucei nas redes sociais, ele fez o chá de bebê na Times Square. Aí não dá, né? Fica difícil. Eu falei, mas patrocinado. Bom patrocínio, eu também quero esse patrocínio. Então, saber investigar em todas essas situações ajuda muito. Jornada de trabalho e frequência, vale transporte, cartão cidadão me ajuda muito, não preciso pedir mais nada. Eu sei que, eu falei, você tem poder de se teletransportar? Não. Falava que saía do trabalho todo dia, aqui meu negocinho, ele saiu do lugar, todo dia 18, 19, mas entrava no ônibus às 5. Pô, peraí. Se você não tem o poder ainda, né, aquele multi-homem, né, não dá. Entrada em pronto-socorro. Muita gente na UTI diz que não tem como sair para fazer o intervalo, mas muitos hospitais hoje, gente, a área restrita. Para você entrar no refeitório, para você entrar no elevador e voltar para a UTI, fica registrado. E tem gente que esquece de pedir esses registros, esses dados, e nos ajudam demais. Combinado com outras provas, né? Até o alarme. A gente só pede alarme para banco, mas tem bar que tem alarme. Aí é saber fazer a pergunta. É alarme de presença? É alarme de abertura de porta? Onde as mesas ficavam depois do horário? Isso ajuda muito, muito a formação do convencimento. E essa é uma decisão que eu trago para vocês, que o próprio Veritas também ajudou um juiz, por geolocalização, a verificar que a pessoa ia para o trabalho numa frequência X a ponto de dar o vínculo de emprego. Ajuda demais. Agora, realmente, caminhando ao final, como eu falei, o Veritas ele faz a composição dessas duas ferramentas, Herb e Takeout, Antena e Google Maps. Por que isso é legal? Porque a Herb é dado fechado, a parte não muda. Já o Takeout, a parte pode adicionar, não tem ali? Confirma que você está aqui, e aí a gente consegue sobrepor as duas ferramentas. Então, a gente tem uma assertividade muito maior. Só que um exemplo que é interessante, no caso Marielle, não sei se vocês viram, foram analisadas 2.428 torres do trajeto dela no dia. E, inclusive, essa análise foi feita de forma remota, não foi interceptação, foi quebra de dados. Eu trouxe isso porque é um caso bem recente e interessante. Takeout vai mudar, mas isso a gente vai pular. Aqui eu trago para vocês só ferramentas, gente, de dados, de geolocalização por conexão, por Wi-Fi, por imagem, por IP. Então, tem muita ferramenta, não é só aquilo que a gente, o beabá, que nos ajudam. Né? Ferramenta por imagem, saber se aquele lugar é ali que a gente estava falando mesmo. E o meio ambiente de trabalho é algo muito bacana, né? Não sei se vocês gostam de usar o Street View. Olhem esses dois exemplos.
trabalhadora falava que, a testemunha falava que via a trabalhadora o tempo todo lá na casa. Eu falei, gente, não dá. 2 prédios diferentes, mas eu entrei no Street View, caminhei pelo lado, gravando a audiência e vi que era muito próximo. E no outro caso também, a pessoa alegava que nunca, em momento algum, tinha colocado casas à venda. E o que eu achei? Casas à venda no Street View. O Street View é uma poderosíssima ferramenta para o magistrado durante a audiência. Inclusive, em algumas situações, a gente entra no palco. Busca reversa de imagem. Uma foto da Dani, joguei ali no Pi+, já achei várias outras redes sociais que eu tenho a minha foto. Vou saber onde fuçar. Busca reversa de imagem é muito legal. Inclusive de local, usando o Google Lens. E quem já pensou em pegar dados de smartwatch naquela reunião abusiva onde a pessoa passa mal, cai pressão, batimento cardíaco, fica registrado. Ou ainda naquelas situações de frigorífico, como eu falei, da gente fazer aquela investigação em tempo real com o celular. Bom, gente, é isso. Eu não tenho que deixar de mostrar os nossos livros. Acabou de sair o 3º volume do Provas Digitais no Processo do Trabalho. Trago também o livro da Ana Paula Misculin sobre geolocalização, do Capanema e do Caselli. Para quem gosta do tema, são livros, né? Hashtag fica a dica. Gente, muito obrigada. Devolvo a palavra aqui para o Regis. Espero ter, pelo menos, atiçado um pouquinho a curiosidade de vocês e fico à disposição. Obrigada, gente.